Bom dia, a paz de Deus, tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Muita chuva, muito frio, mas eu estou aqui na costura. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu corto o jogo de passadeira. Esse não é um tecido, e não é TNT. Ele é uma base diferente, mas o cliente gostou e eu estou usando esse tecido como base do jogo de passadeira. Ele parece um TNT, ele é muito bom também. Então vamos lá? Aqui eu vou mostrar, se dá para ver bem. Aqui o meu filho comprou para mim um rolo, ele veio 200 metros. E aqui eu já vou cortar. Ele tem a largura do tecido, né? 1,50 m, que é o comprimento da passadeira, o tradicional, né? 1,50 m de comprimento e 50 de largura. Mas eu vou cortar aqui, como ela vai ficar com 50 de largura, eu vou cortar 52 centímetros aqui. Então, eu vou riscar aqui 52 centímetros, que deixo um pouquinho mais, 1 centímetro cada lado a mais. Vou cortar ela com 52 centímetros. E depois eu vou costurar a passadeira no próximo vídeo. E aqui já vou cortar a passadeira e 2 tapetinhos. Agora, vou passar deste lado aqui, eu corto de um lado. Não sei se dá para vocês verem direito. Às vezes eu dobro e já corto 2 de uma vez, mas vou cortar uma, ó. O padrão, ela vai ser 1,5 m de comprimento por 50 de largura, mas cortei, prestando atenção, cortei 52 centímetros de largura. Que é melhor que sobra um pouquinho, né, do que faltar. Então, aqui, eu dobrei ela ao meio. Dobrei ao meio aqui, achei o meio. E vou fazer uma risca aqui no meio. Eu fiz aí no canal o tapetinho, né? Dessa passadeira. Pronto. Aqui eu fiz a risca no meio. Agora eu vou dobrar aqui, ó. Vou dobrar aqui, ó, e vou achar o meio aqui, ó. O meio aqui. Aqui no meio também. Vou achar o meio. Eu vou aplicar no meio dela uma faixa, onde eu vou começar a colocar os biquinhos. Então, eu vou fazer a risca no meio.
eu risquei no meio. Aqui também risquei no meio. Agora eu vou riscar aqui também. E ficou assim, ó. Risquei no meio. Risquei no meio. Achei o meio, risquei o meio. E aqui ficou o meio. E aqui nesse meio eu vou colocar uma faixa. Vou demonstrar aqui pra vocês. Que vou colocar uma faixa aqui. Para depois eu aplicar os biquinhos no meio. Aqui nessa ponta, eu vou colocar 20 centímetros. Porque os meus biquinhos, depois, não colocava... Aqui ele vai fazer a volta. Se vocês estão entendendo, aqui ele vai fazer a volta na costura. Então, aqui coloquei 20 centímetros, da mesma forma nessa ponta também. Essa é a minha marcação para ficar bem fácil para mim fazer as passadeiras. Então, se vocês entenderam, que aqui ficou o meio, né? Aqui achei o meio. Aqui na ponta, os 20 centímetros, aqui risquei de assim, porque agora eu vou colocar a faixa no meio. Para depois eu fazer o aplique dos biquinhos. Então, aqui eu tenho uma faixa. É assim que eu começo a passadeira. Aqui eu tenho uma faixa. E ela está de largura aqui. Ela está com 15 centímetros de largura. 15 centímetros de largura. Quanto ao tamanho, ela vai ser 1,5 m aqui, né? Então, eu vou cortar ela. Aqui também, né? Eu vou dobrar o meio dela. Pra ficar bem certinho, para depois no acabamento dar um bom acabamento. Eu vou colocar bem em cima aqui. Então, essa faixa, ela vai no meio do tapetinho. Aqui, eu vou mostrar bem certinho, mais de perto. Aqui ela tem a risca no meio. Aqui eu risquei o meio certinho. Então, aqui no meio, vou colocar um alfinete. Bem no meio. Deixa eu colocar bem certinho. Essa daqui depois eu vou colocar nos tapetinhos.
Vou mostrar também. Então, esta faixa de 15 centímetros de largura, eu coloco do comecinho aqui até na outra ponta, esta faixa. Para depois eu começar do meio os apliques do encontro dos biquinhos. Acredito que vocês estão entendendo aí o que eu estou explicando. Aqui é onde eu risquei. Aqui, ó, 20 centímetros, né? Aqui eu fiz essa risca porque até aqui, na parte da base, eu coloquei os 20 centímetros. Então, eu vou alfinetar aqui, ó. Bem no meio também da faixa. Depois, na costura, vocês vão entender. Então, daqui a aqui, ficou 20 centímetros. Porque bem aqui, ó. Aí, eu vou começar daqui do meio. Vamos ver se tá dando pra ver. Vou começar o biquinho do lado direito, aqui do meio. Vou fazer a volta do biquinho. A hora que eu chegar aqui nesse alfinete aqui, ó, que aqui até aqui tem 20 centímetros. Que aqui tem 20 centímetros. A hora que eu chegar com o biquinho aqui, eu vou fazer a volta e vou voltar. Essa é a primeira carreira. Então, é assim que eu trabalho. Se quiser alfinetar essa pontinha depois ela vai ficar embaixo. Essa pontinha depois ela não vai precisar dela, porque só vai usar aqui. Para que depois eu siga certinho, eu vou alfinetar. Então, é assim que eu faço. E eu começo a montar o meu trabalho. Aqui, ó, alfineto tudo, ó. Depois fica bom pra mim seguir certinho a carreira de biquinhos. Cheguei, veja, ó. Aqui na outra ponta, daqui a aqui também, vai ficar 20 centímetros, aqui onde eu risquei. Agora, eu vou alfinetar tudinho. E aqui já está pronto para eu ir na máquina e fazer essa passadeira. Fica bem facinho fazer assim, ó. Riscar, alfinetar, ó. Então, essa base está pronta para eu começar meu trabalho. A passadeira. Vou deixar aqui do lado, porque eu vou cortar 2 tapetinhos e também mostrar o tamanho que eu faço. Que está bem pesado ainda, né? Mas aqui eu já não vou cortar 2, eu vou colocar... Porque às vezes eu vou cortar 4. E apenas um vou demonstrar. Vou cortar também 52 de largura. Mas o tapetinho, ele vai ter, que eu vou cortar o meio depois, vocês vão entender. Ele vai ficar com 70 de comprimento por 50 de largura. Mas eu vou cortar 52 para sobrar 1 centímetro cada lado dos tapetinhos. Porque é melhor que sobre um pouquinho do que falte. Ainda não deu. Vamos puxar mais um pouquinho, porque tá muito pesada. Vou mostrar bem aí como que é esse TNT. Eu gostei de trabalhar. Ele parece um feltro.
Mas o cliente tá gostando dessa base de tapete. Vou colocar aqui 52. De largura, que é melhor sobrar do que faltar. Vamos ver se dá 52. Ainda deu 51, vou fazer mais um pouquinho. Para sobrar 1 centímetro cada lado. Aqui eu dobrei porque eu já vou cortar 4 tapetinhos. Pronto, aqui deu 52. Depois aqui, ó, já vou cortar aqui também. Deixa eu passar deste lado aqui, né? Vai ficar mais fácil para mim cortar. Aqui agora eu vou dobrar. E aqui vai dar 4, como eu dobrei, já vou fazer 4 tapetinhos. Se quiser cortar, do jeito que eu cortei, já fazer as 2 passadeiras assim, dobrada também, dá certo. Então, aqui tem 2 tapetinhos, ó. Eu cortei dobrado. Tem 2. Aqui deu mais 2. Vou fazer a demonstração de um. Deixar um pouquinho mais pra lá, apesar de tá muito pesado. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou dobrar aqui. Já vou deixar a marca, né? Marcadinho. Vou riscar no meio. Risquei ao meio. Agora vou virar aqui, né? Dobrar aqui de comprido no meio. Fazer a marquinha aqui na ponta. Vai ficar bem marcadinho. Aqui é o meio, né? Achei o meio. Eu acho que dá pra vocês verem que eu achei o meio. Risquei de assim. Agora eu vou riscar de assim. Essa caneta tá falhando. Eu risco com caneta mesmo. Fazendo a marcação não tem erro. Pronto. Ficou assim, ó. Não sei se dá pra ver bem aí, ó. Que achei o meio. Agora, o que eu vou fazer?
pegar a faixa, né? Aqui já vou cortar duas, porque são dois tapetinhos, mas eu vou demonstrar só nesse tapetinho. Dobrei aqui e vou cortar ela, que ela está com 15 centímetros de largura. Eu vou colocar o tamanho dela com 38 de comprimento. Aqui, ó. 15 de largura, 38 de comprimento. Já cortei para os dois tapetinhos. Mas vou demonstrar só um tapetinho, né? Que o outro é igual, não tem necessidade. Já vou deixar aqui para o outro. Vou deixar meu joguinho certo. Para assim que eu sentar na máquina, já deixo os paninhos dobrados, né? Vou dobrar aqui em 4 ao meio, achar o meio dessa faixinha. E não vai dar erro, vai dar certinho depois o acabamento. Aqui já coloquei o alfinete, ó. Para achar o meio, vou colocar o meio com o meio. Vou alfinetar. E aqui é mais simples ainda. Agora que vou lá buscar mais, que faltou mais 2 alfinetes aí. E já vou colocar aqui, porque aqui depois é onde que eu vou virar os biquinhos, né? Então, vou deixar aqui alfinetado. Aqui. Coloquei a faixinha aqui, ó, bem, ó. A faixinha do meio com o meio do risquinho, ó. Então, aqui já está prontinho, ó. Eu faço na mesa o jogo completo, então aqui está a medida, tudo certinho, né? Que ele vai ficar com 70 de comprimento por 50 de largura. Mas não se esquecendo que eu cortei 1 centímetro a mais dos lados, então deu 52 centímetros. E vai ficar um belo jogo de passadeira com 3 carreiras que vocês viram aí. Eu já fiz um tapetinho e depois eu vou fazer a passadeira. Então, esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, não se esqueça de deixar um like, deixar nos comentários. E tchau, tchau. Que Deus abençoe nosso dia. E para vocês que perguntam sobre tecidos, eu não vendo assim os tecidos. Eu nunca vendi assim os retalhinhos. Porque se eu pego essa remessa dessa cor, se eu pedir outra quantidade, vai vir outro tipo de tecido, outra estampa. Então, não tem como eu vender e fazer mais pedido. Então, ainda no momento, assim, eu ainda não estou vendendo. Eu vendo sim o jogo pronto. Então, a resposta para vocês aí, ó, é que se eu fazer mais pedido, vai vir outras cores. Não é essas cores que eu estou costurando essas passadeiras. Então, para a gente vender, tem que planejar certinho, né? O tecido, que o tecido seja de uma boa qualidade. E que seja a mesma estampa que a freguesa que vocês pedem aí, né? Então, é isso. Porque eu não vou vender um tecido aí que não seja de uma boa qualidade. Se eu não falar, porque eu trabalho com microfibras, trabalho com percal. O microfibras é um tecido mais simples. Mas aqui eu vendo, eles não reclamam, estou vendendo, fazendo. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês. E quando é o algodão, o percal, já é um tecido melhor. Mas tem que planejar bem para vender, porque tem que fazer tudo certinho, né? Para que dê um bom resultado. Então, no momento, eu ainda não estou vendendo. Então, é isso. Um abração para vocês. Deixei as respostas para vocês e tchau, tchau.